A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Vamos estudar hoje a lição número 4, que traz como título a degeneração das lideranças sacerdotal. Vamos falar agora da questão espiritual de Israel no livro de Samuel, justamente nesse período de transição entre juízes e a monarquia. Então a gente está falando aí dessa questão do livro de Samuel, que foi um livro escrito para mostrar como que aconteceu essa transição. Nas aulas anteriores já falamos sobre Samuel, sobre Eli, sobre os filhos de Eli. Agora a gente vai entrar em detalhes nessa aula sobre essa questão da vida espiritual, focando aqui a família de Eli. Eli era o sumo sacerdote, já estava bem velho, e os seus filhos também atuavam ali como sumos sacerdotes. Então a gente tem aqui uma família na direção da vida espiritual de uma nação, mas uma família que está no caminho errado, que é repreendido e depois sofre as consequências dos seus pecados. Essa lição é uma lição muito boa, uma lição que fala de obediência, que fala da consequência dos pecados, que vai falar aqui de coisas que têm a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Então, assim, preste bastante atenção nessa aula, você que é professor da EBD, você que é aluno, porque tem muitas aplicações práticas, uma lição muito boa aqui para que nós possamos ter mais compromisso com Deus. Esse é o propósito dessa aula, nós possamos entender a seriedade das coisas de Deus e não viver de qualquer maneira, como foi ali aquela questão da família de Eli, principalmente os filhos de Eli. E Eli também, como pai sacerdote, que deveria chamar a atenção dos seus filhos e não fez isso. Então, assim, a gente precisa aprender aqui como que nós devemos conduzir a nossa família, debaixo ali da lei de Deus, dos mandamentos divinos. Vamos colocar assim, tudo que Deus quer para nós é bom, é agradável e nós temos que aprender mais na sua palavra. Bem, essa lição aqui, se você estiver acompanhando a nossa revista, sabe que é a 4ª lição. Todas as aulas nós estamos ministrando aqui com o slide em PowerPoint, que você pode baixar no site do EBD em Foco. Você pode entrar no site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, ou no aplicativo. Você tem acesso aos slides, subsídios em PDF e também a cursos de capacitação, que tem o conteúdo, aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF, o conteúdo que você tem, cursos de capacitação e também um curso baseado no tema da lição, que é um curso de Samuel para a lição de adultos e um curso de Atos dos Apóstolos para a lição de jovens. Então a gente tem esse conteúdo que você pode acessar no site do EBD em Foco. Você que está assistindo essa aula ou ouvindo essa aula, acesse agora o site do EBD em Foco ou baixe o aplicativo. Vamos lá, textuário diz assim: e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. 1 Samuel 2:23. Então aqui a gente vê que o povo já estava sabendo de tudo que acontecia de errado ali no tabernáculo, com os filhos de Eli. E quando a gente lê o capítulo 2 como um todo, a gente vai ver que o povo também sabia que Samuel já estava servindo a Deus ali no tabernáculo com excelência. Tem um contraste desses dois personagens, colocar assim, os filhos de Eli e Samuel. O texto vai mostrar a degradação espiritual dos filhos de Eli e vai mostrar o compromisso de Samuel com as coisas de Deus. Verdade prática. Evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. A gente vai falar de pecado nessa aula, e quando fala de pecado, geralmente a gente tem dois extremos, Tem pessoas que não gostam de falar de pecado, então deixa solto, quase nada mais é pecado, pode fazer qualquer coisa. E tem um outro extremo onde coloca assim, o pecado no nível, colocar assim, fala tanto de pecado que a pessoa parece que olha para aquilo ali e fala, não tem mais solução para mim. Eu sou um pecador e eu não consigo ser salvo, ser liberto do pecado. Então meio que fica dois extremos muito grandes. E a gente tem que evitar esses dois extremos. O pecado existe, o ser humano é um pecador, está aqui, leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então a gente sabe que Jesus morreu para nos perdoar e não tem pecado que Jesus não possa perdoar. Mas a lição fala de um tipo de pecado imperdoável.
vamos falar disso, mas não é um pecado que você cometeu que não tem perdão. Todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão desde que tenha arrependimento. Então a gente vai falar de pecado, vai pontuar aqui sobre o pecado, sobre a obediência a Deus, mas vai mostrar que mesmo o mais vil pecador tem, né, perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Isso tem que ser muito equilibrado. A lição aqui, o texto bíblico principal é 1 Samuel 2, de 22 a 25 e 3, de 10 a 14. A gente pula aqui para ganhar tempo no vídeo, mas eu recomendo você assistir o curso de Samuel, onde eu comento lá, eu faço comentário do capítulo 2 e do capítulo 3, né, que você vai aprender mais sobre esse texto, porque não podemos ficar presos somente no texto da revista, mas temos que ir para a Bíblia, porque o fundamento está lá nas Escrituras. Então você vai assistir o curso de Samuel, assistir as aulas que eu coloco lá comentando capítulo 2 e 3, vai se aprofundar mais nesse conteúdo. Vamos lá, nossa introdução. O tema desta lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado. O que os fez deturpar as características do sacerdócio. Então, li aqui bem detalhado para que nós possamos compreender o propósito dessa lição. Então, a gente vai ver aqui a questão dos filhos de Eli que deturparam o sacrifício, as características do sacerdócio como um todo, principalmente a questão do sacrifício, isso que foi um pecado muito grande diante de Deus. Assim, Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas. Eles sabiam da lei, eles sabiam como se comportar, eles sabiam como agir, e mesmo assim eles optaram pelo caminho errado. Quando Deus escolhe alguém para executar sua missão, deve este alguém observar rigorosamente a vontade divina. Então aqui a gente vai ver que Deus ele chama pessoas para fazer a obra, mas ele exige também compromisso, ele exige ali que nós possamos fazer a obra de acordo com a sua vontade, observar rigorosamente essa vontade divina, a lei divina, o que Deus chamou para nós fazermos. Então, todo crente tem um chamado para fazer a obra de Deus e todo crente tem que ter compromisso com Deus. A degeneração dos filhos de Eli. Primeiro tópico, tópico 1.1, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado de idade, tinha 98 anos, Eli já era bem velho, né, já não enxergava, já estava cego, e seus dois filhos, Ofni e Finéias, também não valorizaram a posição que Deus lhe dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. O texto de 1 Samuel 2:22 vai dizer que eles se deitavam com as mulheres na porta da casa de Deus. E ali, o que acontece? Eles estavam cometendo vários tipos de pecados e esse pecado era apenas mais um deles. Era um pecado que eles já estavam cometendo relacionado à questão sexual. Algo que também faz um contraste com Samuel, que dormia ali, se deitava na casa de Deus, ele dormia, no texto não vai deixar bem claro qual era o compartimento, se era algo paralelo, algo do lado, mas que dormia já de forma que ouvia a voz de Deus. Ele deitava e ouvia a voz de Deus. Os filhos de Eli se deitavam com as mulheres para praticar todo tipo de pecado. Então há um contraste também dos filhos de Eli com Samuel aqui, onde Deus está mostrando a situação daqueles rapazes, daqueles homens que deveriam estar dando exemplo de santidade. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. O próprio Eli, o sumo sacerdote, o texto bíblico não vai dizer que ele cometia algum tipo de pecado sexual ou contra o sacrifício, alguma coisa do tipo. Eli não. Ele se comportava como sacerdote, como deveria se comportar. Seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos.
né, que ele tinha autoridade sobre os seus filhos. Ele poderia muito bem chamar os seus filhos e proibi-los de trabalhar, de oferecer sacrifício, de exercer qualquer atividade no tabernáculo. Ele tinha essa autoridade, ele poderia tirar os seus filhos do ofício de sumo sacerdote, de sacerdotes, que era o que eles estavam executando ali. No entanto, ele não faz isso. Mesmo tendo essa autoridade, ele não executa essa punição sobre os seus filhos, não tira os seus filhos da questão do sacerdócio, do ofício de sacerdotes. Ele deixa com que eles continuem praticando aquele tipo de pecado. Ele chegou a chamar a atenção deles, mas não foi suficiente. Ele deveria ter tomado uma atitude um pouco mais severa. Então esse foi o erro de Eli. Foi um pecado por omissão. Ele omitiu algo que ele poderia fazer. Logo o Senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. 1 Samuel 3,12, aqui já é Samuel, o próprio Samuel, entregando a profecia para Eli, o que Deus falou para Samuel, que tiraria da casa de Eli o sacerdócio. Então foi uma punição por causa do pecado de omissão de Eli em função dos seus filhos. Continuando, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. Eles trocaram o compromisso com Deus, trocaram a obediência com Deus, o prazer de estar na presença de Deus, pelos prazeres passageiros dessa vida, prazeres que não levam a lugar nenhum. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3,4. Então aqui a gente observa que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui para aquelas pessoas que preferem as coisas do mundo, preferem o orgulho, preferem o egoísmo, preferem os deleites do mundo, preferem ser amigo do mundo e esquece completamente de Deus. Assim estava se comportando os filhos de Eli. Ali eles estavam diante de Deus, diante da presença de Deus, a arca de Deus estava lá, o sacrifício que era o meio que alcançava a expiação, era eles que estavam realizando, e mesmo assim eles desprezaram tudo isso em busca de prazeres, para freá-los, pois o que fazia era por demais escandaloso, pois foi preciso uma ação do próprio Deus. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel 2,25, aqui a gente observa que Deus já estava ali pronto para executar o juízo sobre a vida deles, porque eles estavam pecando algo assim, pode-se dizer assim, totalmente extremo, um pecado totalmente extremo. Mas como assim um pecado totalmente extremo? Será que as outras pessoas também não pecavam? Será que todo mundo que peca Deus mata? Tem essa questão também, se Deus matou os filhos de Eli porque estavam pecando, por que Deus não mata logo todo mundo? E aí vem alguns questionamentos. Só que quando a gente olha para o pecado dos filhos de Eli, eles estavam pecando contra o próprio sacrifício, eles estavam menosprezando o sacrifício. Como a gente sabe que o sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo, o sacrifício no Antigo Testamento dos animais apontava para o sacrifício de Cristo, que é o que traz a salvação, então eles estavam desprezando o único meio de salvação. Eles estavam desprezando o sacrifício, e não somente o sacrifício que eles ofereciam, que eu acho que nem isso eles faziam, era o sacrifício que as outras pessoas vinham oferecer, eles estavam lá comendo da gordura, comendo da carne do sacrifício que era para ser oferecido a Deus. Então era um pecado gravíssimo, um pecado contra Deus, um pecado contra o povo, um pecado contra a lei, um pecado contra tudo que está relacionado às coisas de Deus. Então não era um pecado qualquer. Quando eu falo que Deus queria matar, é porque Deus queria eliminar daquela sociedade esses dois homens que estavam cometendo esse pecado gravíssimo. Aqui entra uma questão, uma dica, não barganhe a posição que o pai lhe concedeu. Então eles estavam trocando a posição que Deus deu para eles com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne. Era isso que eles estavam fazendo. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21.
Então, quem for fiel vai herdar a vida eterna. 1.3. As consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um pecado contra o outro, um crime contra o outro aqui na Terra, a gente tem leis que julgam isso. Há tribunais humanos para julgá-lo. Então a gente sabe que qualquer crime que nós cometermos aqui, nós seremos julgados de acordo com os tribunais que nós temos aqui. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli não havia tribunal. Não haveria tribunal humano porque não fazia sentido. Começa por aí. Eles pecaram diretamente, deliberadamente contra Deus. Vamos falar novamente aqui da gravidade do pecado dos filhos de Eli. Ofni e Finéias estavam pecando contra o sacrifício, menosprezaram o sacrifício, que era o único meio de expiação dos pecados e que apontava para o sacrifício de Cristo. Por esse motivo, o seu pecado foi gravíssimo. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. Inevitável. Não tinha mais como resolver o problema deles com o juízo humano. Era o juízo divino que iria acontecer com eles. A ira de Deus se acenderia contra eles. Então eles receberiam diretamente a ira de Deus. A gente sabe que isso se cumpre no capítulo 4, onde eles morrem ali nas mãos dos filisteus, na guerra com Israel. Então os dois morrem no mesmo dia. Isso já estava na profecia que Deus entregou ali para Eli através daquele profeta desconhecido no capítulo 3. Ou no capítulo 2, perdão, Deus entrega uma profecia falando que os seus 2 filhos iriam morrer no mesmo dia. Então isso já é o juízo de Deus por causa do pecado desses jovens. Mais uma vez, reforçando, não é a questão de que Deus não tinha capacidade de perdoá-los. É porque eles não se arrependeram, pecaram contra o sacrifício e negaram por completo toda a obra expiatória. Por esse motivo que eles receberam a ira de Deus e não teve mais salvação para eles. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. Assim como aqueles jovens estavam na frente e deveriam ser exemplo, hoje nós também temos que ser exemplo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a Tito, fala: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Tito 2, 7 e 8. Então aqui fica a orientação bíblica para quem está na frente de um trabalho, seja liderança, professor de EBD, obreiro, não importa. Está na frente de um trabalho tem que ser exemplo, tem que ser irrepreensível, íntegro, incorruptível, digno, santo, tem que dar exemplo de santidade. Tópico 2, a sentença do juízo de Deus. A experiência profética de Samuel, 2.1. Numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu claramente a voz de Deus. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Aqui Samuel ouviu a voz de Deus e respondeu, de acordo com a orientação que ele recebeu de Eli, e Deus falou com Samuel. A partir daqui Samuel começa a desenvolver uma intimidade com Deus. Enquanto os filhos de Eli estavam lá pecando, deitando com as mulheres, menosprezando o sacrifício, Samuel estava desenvolvendo uma intimidade com Deus, e aqui Samuel começa a se consolidar como um profeta. Nessa experiência o jovem profeta recebeu uma séria, urgente comunicação divina. Era uma mensagem contra a casa de Eli e seu mestre. Essa mensagem que Samuel recebe, ali a profecia que ele recebe, a mensagem que ele recebe de Deus, depois ele transmite para Eli, tem basicamente o mesmo conteúdo daquele outro profeta desconhecido. O profeta que fala também para Eli, profere ali contra a casa de Eli. Aqui Deus está colocando Samuel no mesmo nível daquele profeta. Samuel está sendo levantado como um profeta e Deus está mostrando que ele tem autoridade. Tal experiência mostra que Deus não tem acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina. Então Deus ele usa quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Ele usou um menino que provavelmente tinha em torno de 12 anos de idade para profetizar para o seu tutor, aquele que ensinava tudo a ele. Então Samuel foi lá e falou. Samuel não queria falar, ele insistiu e Samuel entregou a profecia, entregou o que Deus falou para ele, que era uma profecia de juízo contra a casa de Eli. 2.2, sentença pronunciada.
A questão é o seguinte, olhando só para reforçar o 2.1 aí, Samuel, ele entrega a profecia mesmo sendo contra Eli. E aqui fica para nós também uma aplicação de quando nós formos pregar a palavra de Deus, se for necessário falar de pecado, que fale. Se for necessário falar de juízo divino, que fale. Não fique dando volta, tentando evitar temas complicados. A gente tem que abrir a Bíblia e pregar. Independente do que está escrito, independente de qual seja a mensagem, a gente tem que falar a verdade. As pessoas precisam ouvir. Eli teve que ouvir a verdade, e se você ler o texto, você vê que Eli aceitou aquela verdade porque ele sabia que estava errado. Continuando agora, o 2.2, só para lembrar, a sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio do profeta desconhecido. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, do teu pai, que não haja mais anciãos em tua casa. 1 Samuel 2:31. Aqui fica uma profecia muito pesada, dizendo que todos vão morrer jovens. Portanto, Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Ele sabia que era de Deus e ele aceitou, não tinha o que fazer. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção que entregaram ao profeta desconhecido. Então, quando Samuel vai entregar aquela mensagem para Eli, ele vai falar assim: naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei. 1 Samuel 3:12. Olha só, como é muito parecido o que o outro profeta fala e o que Samuel fala. Aqui Deus está mostrando que Samuel tem também autoridade de profeta. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Os filisteus invadem Israel e aí começa uma guerra onde Israel perde a primeira batalha. Israel vai lá, volta, pega a arca, começa a achar que Deus vai dar a vitória pelo fato deles levarem a arca. Eles estão querendo manipular a Deus. Olha só o nível que Israel chegou, o nível espiritual de Israel. Eles não entenderam que Deus ia dar a vitória se eles fossem obedientes. Toda vez que o povo de Israel perde uma guerra, é por causa de desobediência. Não é porque a arca não está lá presente. Israel venceu muitas batalhas onde a arca não estava presente. Então a arca em si não influenciaria em nada na vitória de Israel. O que ia influenciar era a obediência. Só que eles estavam vivendo em desobediência. Principalmente os filhos de Eli estavam vivendo em desobediência. E aí eles foram para a batalha e perderam. Quando eles levaram a arca, a derrota foi muito maior. Além da matança, houve a captura da Arca da Aliança e a arca foi levada. Olha só, o símbolo da presença divina no meio do povo foi levado, foi capturado pelos filisteus. Isso aqui foi uma derrota muito grande para Israel. Mais de 30 mil homens morreram nessa guerra e os filhos de Eli morreram também nesse mesmo dia, nessa mesma batalha. Olha só como foi algo que Deus cumpre, Deus prometeu e Deus cumpriu. Muitos falam assim: ah, mas levaram a arca, será que isso não foi ruim? Deus mostra depois, se você ler o capítulo 5, 6, 4, 5 e 6, você vai ver que mesmo com a arca lá na terra dos filisteus, Deus começa a castigar os filisteus e mostrar que ele não está restrito à arca. Eu até recomendo você assistir o curso de Samuel, que está no site do EBD em Foco, que lá eu comento esses capítulos 4, 5 e 6 com mais detalhes e você pode compreender melhor essa passagem. E aí o que acontece? Os filhos de Eli, eles morreram como justiça divina, juízo divino, e Eli, quando ficou sabendo que os seus filhos morreram e que a arca foi levada, ele cai para trás e morre também. Então assim, a família inteira começa a sofrer as consequências. O próprio Eli também morreu, por causa, esse foi juízo divino. Enfim, não vem ao caso se foi ou não o juízo divino a morte de Eli. Ele também já estava com 98 anos de idade, era muito avançado para aquela época. Então, aqui nessa época o povo não vivia mais 100 anos, vivia 70, 80 anos. E Eli já com 98 estava muito idoso, realmente muito idoso, eu acho que muito gordo também. E aí ele cai para trás e quebra o pescoço. Mas o que fica claro aqui é que Israel é derrotado ali naquela batalha porque Deus queria executar esse juízo. E de imediato a sua nora entrou em trabalho de parto e o seu filho, quando nasce, ela dá o nome Icabode, que significa a glória de Israel se foi.
Aqui essa palavra, né, que representa o que tinha acontecido, porque foi levado a arca de Deus. Ela sabia que levando a arca de Deus, né, tinha tirado de Israel a presença de Deus. No entanto, se a gente for observar, a glória já tinha se ido, né, não sei se está certo isso, né, já tinha partido há muito tempo. Se a gente for observar, a glória de Deus já não estava mais em Israel por causa da desobediência. Né, a arca poderia ser símbolo da glória de Deus, da presença de Deus, mas ela era apenas um objeto. Nós não podemos trocar Deus pelo símbolo, não podemos trocar Deus por um objeto. A arca ela tinha sua importância, tanto que por onde ela passa causa estragos e tudo mais. A gente vê que o fato de não manusear a arca da forma correta acaba trazendo muitas consequências. No entanto, Deus não está preso à arca. A glória de Deus se foi por causa da desobediência de Israel, principalmente da classe sacerdotal, e não por causa da arca em si. A gente vai ver isso no decorrer do livro. E em seguida ela morreu, né? Ela teve o filho e depois morreu. Então o juízo de Deus começou a ser executado aqui nessa situação. A desgraça da família de Eli, 2.3. Então a desgraça da família de Eli veio como uma avalanche. Primeiro seus filhos, sua nora morreram, né? Ele, né? Eli e os seus filhos. E depois, lá na frente, 1 Samuel 22, 18, Saul manda matar 85 sacerdotes. Dentre eles, o pessoal que pertencia à descendência de Eli, à família de Eli. Então morre ali também muitos sacerdotes, sobra apenas um deles, né? E esse que sobra depois... continua a linhagem de Eli, continua sendo sacerdote, mas Salomão tira, que é Abiatar. Abiatar, ele deixa de ser depois sumo sacerdote, porque o próprio Salomão tira ele e coloca Zadok, 1 Reis 2,35. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Então Abiatar, que era da família, da ascendência de Eli, foi tirado e foi colocado no lugar dele Zadok. Olha só essa linha genealogia aqui. Se você estiver assistindo essa aula aqui no vídeo, você vai ver que um diagrama. A gente tem Arão, a família de Arão seria os sumos sacerdotes. E o que acontece? Itamar é que vai continuar a linhagem de sumo sacerdócio. Do lado de Itamar tem várias gerações e chega a Eli. Então chega a Eli, depois Finéias, Aitube, Aimeleque, Abiatar e depois outro Aimeleque. Então aqui a gente observa que chega até Abiatar. Tá? Abiatar é o último sacerdote da família de Eli do lado de Itamar. Do outro lado tem Eleazar, que aí também tem vários descendentes, chega Zedaías, Meraiote, Amarias, Aitube e Zadok. Olha que tem 2 Aitube, um de cada lado, tá? Para não confundir aí, os textos bíblicos citam 2. Então, Aitube, depois tem Zadok. Zadok é que assume o sacerdócio do outro lado, da família de Arão, do lado de Eleazar. E só para ficar claro, do lado de Itamar era que saiu a família de Eli e foi o último sacerdote, foi Abiatar, sumo sacerdote. Depois, Salomão tirou Abiatar e colocou Zadok. Alguns defendem que aquele sacerdote fiel prometido lá que Deus ia tirar da família de Arão e dar para um sacerdote fiel seria esse Zadok aqui. Ele seria esse sacerdote fiel. Outros vão dizer que o sacerdote fiel foi Samuel e outros vão dizer que é profético, aponta para Cristo. Mas o ponto de vista mais aceito é que Zadok seria esse sacerdote fiel, iria continuar. E isso você pode conferir nos textos aqui citados, 1 Samuel 14:3, 22:9 e 20, 2 Samuel 8:17, 1 Reis 2:26, 27 e 35. Você pode conferir isso aí, essa questão do sacerdócio. Então essas predições foram se cumprindo aos poucos, demorou 130 anos, mas se cumpriu. A profecia entregue ali a Samuel, né, demorou um pouco, mas cumpriu-se, e Deus cumpriu aquilo que ele prometeu, tirou de Eli, acho que eu falei errado aqui, né, a profecia contra Eli, entregue pelo profeta e por Samuel, se cumpriram, mesmo que se passando 130 anos. Só para ficar bem claro isso aqui.
Isso mostra que o pecado contra Deus tem sua sentença e seu juízo. O pecado, Deus perdoa, perdoa, mas tem suas consequências. No caso aqui da família de Eli, não teve perdão, por quê? Porque foi um pecado contra o sacrifício, um pecado deliberado, um pecado consciente, onde não houve arrependimento. Por esse motivo, Deus executou esse juízo tão cruel. A Bíblia revela que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só uma correção, Deus está com D minúsculo aqui, é com D maiúsculo. Foi um erro de digitação, peço perdão por isso, mas eu vou corrigir depois aqui no slide. Então aqui o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Então quem comete pecado morreu espiritualmente, mas também pode morrer fisicamente. De certa forma, nós já morremos fisicamente por causa do pecado de Adão. E isso pode, muitas pessoas podem ter sua vida abreviada porque vivem no pecado. Terceiro tópico, as consequências do pecado. A gente vai entrar de forma mais detalhada nessa questão. O preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. Então vamos ver aqui. Primeiro, exemplo maior de todos, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, a morte física e espiritual que eles experimentaram ali. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Então aqui a gente vê Gênesis 3:23, que eles são expulsos do jardim, eles sofrem várias consequências por causa do pecado e toda a humanidade vai herdar essas consequências e vai herdar essa natureza caída de Adão e Eva por causa do pecado deles. Depois a gente vê a história de Acã e sua família que perderam a vida porque desobedeceram a Deus também. Disse Josué, porque vocês nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o povo apedrejou e depois apedrejou também os seus e o queimou no fogo. Josué 7:25. Então era muito sério. Deus falou, ele desobedeceu, pegou lá os objetos que não era para pegar, os despojos, e aí, por esse motivo, por causa desse pecado, toda a nação sofreu, todos sofreram. Isso aqui fica também uma aplicação para nós. Quando nós pecamos individualmente, nós também prejudicamos a igreja como um todo, prejudicamos o corpo de Cristo como um todo. Então o pecado ele não traz consequências somente para a pessoa, mas traz também para toda aquela comunidade que a gente convive. Isso foi com Acã, e por esse motivo ele sofreu essa consequência tão cruel. Ananias e Safira também foram mortos por causa da mentira, por causa do pecado. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se a todos os que ouviram o que tinha acontecido. Atos 5:5. Então eles dois poderiam muito bem ficar com a fazenda deles, poderiam muito bem vender, ficar com o dinheiro deles, mas eles venderam, pegaram uma parte e foram lá e entregaram só metade, mentindo. Eles não entregaram tudo. Por que que eles mentiram? Não tinha necessidade de fazer isso. O próprio Pedro fala, vendendo não ficava contigo, sem vender também não era teu, por que que vocês estão mentindo? Então são pessoas que estão mentindo não a Deus, mas ao Espírito Santo. Então aqui eles estavam fazendo algo de forma deliberada, então estavam fazendo algo de forma consciente, um pecado consciente, deliberado, um pecado de arrogância para mostrar talvez que era melhor do que os outros, que estavam fazendo uma boa ação, uma boa atitude, não sei qual era o propósito deles, mas essa ação pecaminosa de Ananias e Safira, aqui Deus mata eles, não é porque Deus não tem a capacidade de perdoar, mas é porque eles já estavam com o coração endurecido e não tinham mais a capacidade de se arrepender. A arrogância deles foi muito grande e por esse motivo Deus os matou. Então aqui entra uma consequência também gravíssima do pecado. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Voltando agora para a história de Eli, por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. O pecado de Eli, o que Eli cometeu, a omissão dele de agir, fez com que toda a sua família sofresse as consequências. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote, por isso cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial, e nisso ele
falhou. O texto bíblico diz que Eli também foi juiz de Israel. Então, se ele foi juiz e sacerdote, ele tinha uma autoridade muito grande para agir ali na sua casa. Então, somente como pai ele já tinha autoridade, mas como sacerdote e juiz, a sua autoridade era muito maior e mesmo assim ele não agiu. A palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 29:15. Eu emendei o texto aqui, né? Ficou um pouco sem jeito. Voltando aí, Provérbios 29:15 vai falar assim: a vara da correção dá sabedoria, né? Ou seja, ela fornece, ela dá sabedoria. Quando tem correção, tem sabedoria. Faz com que a pessoa aprenda a lição. Se você vê alguém fazendo algo errado e não corrige, essa pessoa não vai aprender. Você tem que falar: fulano, assim não é certo. O certo é assim, tem que ter correção. Então, quando quando o seu filho age da forma errada, se você não corrigir, ele vai continuar agindo da forma errada. Tem que ter a correção. Então, quando a correção acontece, mesmo que seja por um castigo, através da vara, como diz o texto de Provérbios, ela vai dar sabedoria, vai fazer com que a pessoa entenda. Mas ele continua aqui, ó, a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe, ou seja, a pessoa que comete o erro e fica por si mesmo ali sem receber correção, vai envergonhar a sua mãe, no caso, seu pai, a sua família, a sociedade, vai envergonhar até mesmo Deus, através do seu erro. Então tem que ter correção. Esses filhos se tornarão uma vergonha aos seus pais se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Quantos filhos não estão presos? Quantos não já morreram por causa da desobediência? Não desobedecem o pai. Ah, mas o filho é desobediência, mas o pai tem autoridade para corrigir. Então tem que corrigir enquanto dá tempo, enquanto é criança. Ah, mas só tem 3 aninhos de idade. Corrija, porque se você não corrigir, ele vai continuar praticando o erro. Ele tem que aprender o que é certo. O filho tem que saber o que é certo. Nesse negócio de, eu quero, é assim, ponto final, e o pai faz toda a vontade do filho, ele vai crescer achando que ele tem razão em tudo, e isso vai trazer muitos problemas para ele no futuro. Então fica a dica para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem uma criança na sua responsabilidade. Ensina o caminho que deve andar, ensina a verdade, ensine o que é certo, corrija. Ele tem que entender o que é certo. Lá na frente, se ele quiser andar no caminho errado, isso é problema dele. É outra história, você já fez a sua parte. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus. Então, o pai e a mãe têm a responsabilidade de ensinar o caminho certo para o filho, para enfim dizermos: adore a quem quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Para você falar isso aqui, você tem que ter muita responsabilidade espiritual dentro da sua casa. Você falar que você e sua casa serve ao Senhor, tem que servir de fato. Josué falou isso aqui porque de fato servia. Vocês aí fora façam o que vocês quiserem, mas aqui eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras são palavras muito pesadas, muito fortes, mas seria bom se todos os pais cristãos falassem essas palavras. Os males da falta de repreensão. Provérbios 15:10 diz: há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Provérbios 15:10. Olha só, atrás eu falei que a repreensão tem que acontecer porque através da repreensão vem a sabedoria. O filho fica sabendo o caminho correto. Mas se o filho não quiser seguir a repreensão, se ele não quiser aprender, ele corre o risco de morrer. Lembre que provérbios não é promessa, provérbios são princípios. Então, quando fala que despreza a repreensão, morrerá. O princípio por trás disso aqui é que o filho que é desobediente, aquele que recebe a repreensão e não abandona o caminho errado, ele corre o risco de morrer. Isso aqui vale para qualquer tipo de repreensão, de um pai para o filho, ou quem sabe até mesmo repreensão que recebemos de Deus. A palavra hebraica aí, repreensão, ela tem a ver com correção, censura, punição, castigo, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Provérbios 3:12. Então a repreensão nós recebemos de Deus também. O castigo, a correção, a punição pelo erro vem também de Deus. Mas por quê? Porque ama. O pai não bate no filho porque ele odeia o filho, mas porque ele ama o filho e quer o melhor para o seu filho. Repreensão, né, por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. Eli não soube repreender da forma correta e a maneira que ele repreendeu poderia surtir algum efeito, mas os seus filhos também não ouviram. Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça, ele é santo. Por esse motivo, ali as consequências vieram para aquela família, porque não ouviram a voz de Deus. Quando Deus entrega aquela profecia para Eli, tanto por aquele profeta quanto por Samuel, Deus espera de Eli arrependimento, mas não vem. Deus espera dos filhos de Eli arrependimento, mas não vem. Eles poderiam se arrepender e fazer da forma correta, mudar o caminho. E Deus mudaria a sentença, mas eles não fizeram. Eles deixaram correr solto e aí Deus executou o juízo. 3.3, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Vamos reforçar essa questão aqui, entender melhor. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. E não estou dizendo que se deva orar por este. Aí 1 João 5,16. Neste caso, é impossível que a pessoa se renove para arrependimento, pois a própria pessoa recusou deliberadamente a salvação. O que acontece aqui na passagem de João? Na passagem de João está falando assim, ore por todos. Ore por quem peca, ore por ímpio, ore por todo mundo. Só que assim, tem pessoas que estão vivendo no pecado de forma deliberada, consciente, recusam a obedecer a Deus de forma consciente, conhece o Evangelho, sabe do Evangelho, mas insiste em continuar vivendo no pecado. Neste caso, não adianta orar, porque o pecado leva à morte, ou seja, é um pecado contínuo que não tem arrependimento. Então ore por aquele que tem arrependimento, aquele pecado que faz com que a pessoa fique contrito, a pessoa peca, né? A pessoa peca, ela entende que pecou, ela se arrepende, ela fica contrita e ela precisa de ajuda. Então ela ora pelos seus pecados, pede perdão ou pede para alguém orar por ela. Nesse caso, a pessoa se arrepende dos pecados. Agora tem aquela pessoa que recusa de forma deliberada a salvação, entende que Jesus é Salvador, entende que o Espírito Santo transforma vidas, e essa pessoa quer continuar vivendo no pecado de forma consciente e recusa a salvação fornecida por Cristo através da sua morte na cruz do Calvário. Então essa pessoa ela não vai ter perdão. Não é porque Deus não tem a capacidade de perdoar, mas é justamente porque ela em si endureceu o coração e não vai conseguir mais compreender o Evangelho pelo fato de estar com o coração endurecido. Na verdade, de fato, a gente pode até dizer que ela compreende o Evangelho, mas ela recusa a crer no Evangelho. A Bíblia fala que aquele que confessa o pecado e o deixa alcança misericórdia. Então todos aqueles que pecam e se arrependem vão receber o perdão. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles menosprezaram o próprio sacrifício. O único meio de acontecer a expiação dos pecados era o sacrifício. Eles menosprezaram, que apontava para o sacrifício de Cristo. Então a gente sabe que quando recusa o único meio de salvação, não tem mais solução. A própria pessoa recusou o único meio de salvação. Foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Mesmo conhecendo a lei, mesmo sabendo o que deveria fazer, eles recusaram de forma deliberada, não quiseram se arrepender e pecaram contra o próprio sacrifício, não restando mais expiação para os pecados deles. Então não existe esse pecado que não tem perdão. De fato, assim, eu cometi um pecado aqui muito gravíssimo e Deus não vai me perdoar. Você está arrependido? Você sente tristeza por esse pecado? Então peça perdão que Deus vai te perdoar. A questão do pecado imperdoável, sempre que a Bíblia fala disso, está se referindo a esse pecado deliberado, consciente de alguém que conhece o Evangelho, sabe da transformação que o Evangelho pode oferecer e mesmo assim essa pessoa recusa, não quer, rejeita por completo essa salvação. Então essa pessoa de forma consciente não vai ter perdão, né? Mas se você se arrepende do que você cometeu, você não cometeu nenhum tipo de pecado imperdoável, Jesus pode te perdoar.
como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. Não é para viver, né, de forma devassa, né, pecar o tempo todo, não é isso. A gente tem que ter compromisso com Jesus. Sabe que o Evangelho exige também de nós compromisso, santidade e obediência, né? Temor e tremor diante dele. No entanto, né, a gente vivendo uma vida de santidade e, é claro, a gente vai errar, vai pecar, todo mundo peca, né? A natureza pecaminosa continua aí, continua atrapalhando a nossa vida, mas o verdadeiro cristão, quando ele peca, ele se arrepende, ele se ajoelha, pede perdão, ele confia que o sangue de Jesus perdoa ele de todos os pecados. Então, confessa e deixa, alcança misericórdia. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Então, Hebreus 10, 26 vai deixar bem claro. A pessoa pecou e ela simplesmente recusou se arrepender, não quis saber, quer viver na prática do pecado, o destino dela é morte eterna. Não tem outro destino. Então, a gente chega aqui no final da nossa aula com essa mensagem de alerta, né? O pecado tem o seu salário, o pecado tem suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Então, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, nós temos o meio de salvação, que é Cristo, por meio da fé, basta crer nele que tudo vai ser perdoado. Mas aquela pessoa que conhece o Evangelho e recusa a obedecer o Evangelho e quer continuar no pecado, essa pessoa precisa parar e refletir um pouco sobre sua vida, se ele quer de fato ter vida eterna ou não. Amém? Chego aqui no final dessa aula. Você que me assistiu aqui, seja professor da EBD ou aluno, espero que tenha compreendido esse assunto. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Na descrição do vídeo ou no site tem o meu número do WhatsApp, você pode entrar em contato ou deixar um comentário no vídeo aí também. Eu mostro aqui mais uma vez a questão do slide, que você pode baixar e usar na sua igreja. Temos aqui as perguntas para passar aí na sua igreja. E se você gostou, compartilhe esse conteúdo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir essa aula. A paz do Senhor, até a próxima aula.